gosta de cozinhar, você cozinha, vamos tentar vender, estimular as pessoas a cozinharem, né? Então o objetivo principal não é a comida e tudo mais, mas é estimular as pessoas a fazerem comida, né? E com o nosso dia a dia corrido, a ideia é que eu vou dar sugestões mais práticas para vocês conseguirem uma alimentação mais saudável, apesar de um dia corrido, chegar à noite e ter uma alimentação saborosa e prática já pronta. Tá? A gente vê alguns paradoxos na culinária, na gastronomia, que falam muito, né? Eu gosto muito da cozinha francesa, e o francês usa muito creme de leite, muita manteiga, né? Eu assim, pô, mas por que tem pouca obesidade na França? Pô, o Brasil tem 4% de obesos mortos, na França tem 0, alguma coisa. Como que pode? Porque eles têm comida variada. Se você vê o hábito do francês comer, eu já passei lá uma temporada na casa de franceses, o povo não tem estoque de comida em casa. O povo desce todo dia para a feira do seu bairro comprar a comida que ele vai fazer, né? Então ele vai comprar abobrinha, berinjela na hora, tomate, não sei o quê. E ele não usa essa quantidade absurda de creme de leite todo dia, eles usam eventualmente, né? Eles têm uma variedade muito grande, muito maior do que a nossa. A nossa basicamente o que é? Arroz, feijão, carne e salada. A gente não foge muito disso. Eles não, eles variam muito a proteína, variam muito o legume. E eles têm um hábito mais saudável do que o nosso, né? Porque o brasileiro ele mistura muito carboidrato, né? A gente come arroz, feijão, macarrão, pão, arroz, batata frita e farofa, e a gente mistura muito as coisas, né? Coisa que nem na América Latina não acontece, né? Se for ver aqui países vizinhos, vão no Uruguai, vão na Argentina, pô, ou é a batata ou o arroz, ou é o milho ou a batata, né? Uma proteína, uma salada. Então isso eu acho que a nossa ideia é essa, né? Tentar trazer meios de fazer uma proteína, um carboidrato, uma fonte de fibra, mas sempre com variedade, né? Putz, cozinhar é fácil demais, né? Você vai ver as receitas que ela vai passar hoje aqui, você chega em casa e você faz em 10, 15 minutos, muito rápido, né? Eu achei que ia ser pior. Outro detalhe, massa, a gente sempre que possível, a gente tenta usar hoje um carboidrato mais saudável, que não seja industrializado. Mas na nossa vida a gente vai continuar tendo uma vida social normal. De vez em quando a gente vai comer uma massa, de vez em quando a gente vai comer uma pizza. Óbvio, a vida continua, só que isso é comida de festa, né? Então isso é para mostrar que mesmo fazendo uma receita de massa, você consegue ter duas versões dessa receita. Você vai fazer uma receita clássica, né, usando ingredientes mais calóricos, e uma versão mais light, que sempre dá para fazer, né? O brasileiro tem muito hábito, a gente tem hábito de refogar tudo, né? Frita o alho, frita a cebola para depois cozinhar, né? Então esse fritar antes agrega às vezes calorias desnecessárias, né? Então às vezes se cozinhar... nutricional também. Perda nutricional. Então às vezes dá para cozinhar direto sem fritar ou sem refogar antes. Então a ideia é mais ou menos por aí, a gente começar a buscar algumas ideias e tentar diminuir caloria e fazer coisas fáceis, né? E contamos sempre com as sugestões de vocês. Isso aqui é um projeto piloto, né, que surgiu dessa nossa ideia de cozinhar, vender comida saudável, estimular as pessoas a comerem comida. Contamos com a ideia, com as sugestões, porque a ideia disso aqui vai aplicar, não tem a menor dúvida disso, né? E daí a gente pode fazer módulos, pode fazer... Nossa, daí uma coisa que me alegra cozinhar. É fazer comida. Né? Estou aqui hoje aprendendo a fazer comida saudável, comida de qualidade, com a minha nutricionista. Um abraço a todos. Sensacional, sensacional. Eu ganhar essa balança, hein? Ó, que a disputa vai ser acirrada. Vai ser. Assim que é bom. Gente, eu tenho especialização, né, especializei em gastronomia e saúde, né? E justamente pra gente, a minha especialização foi para aprender a trazer sabor para a mesa, mas fazendo adaptações para quem tem restrições. Então, quem tem intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, alergia ao leite de vaca, alergia ao glúten, ou intolerância ao glúten, sem açúcar, de acordo com a intolerância da pessoa, como é que a gente pode adaptar aquela receita, né? E para trazer sabor e saúde. Então, como o doutor falou, nós vamos fazer a versão clássica da receita e a versão adaptada da receita, tá certo? Vamos fazer aqui, vai ser uma massa, penne ao Etna, que é a versão clássica, e adaptada vai ser o penne ao Etna, sem glúten e sem lactose. Posso contar a história dessa massa para vocês? Sim. Isso é uma coisa interessante. Na minha infância, meu pai morou no exterior, ele morou numa ilha chamada Ilha de Malta, ele trabalhava lá.
né? E Malta, Mediterrâneo, muito próximo da Itália, só se for da Sicília para Malta, de barco é 40 minutos, se for de Roma é 1 hora de voo. Então a cultura é muito italiana. E nesses 3 anos que ele morava lá, ele frequentava um restaurante chamado Bologna, um restaurante italiano, e ele comia essa massa, chamava penne all'Etna. Etna é aquele vulcão que tem na Sicília, no sul da Itália, e essa massa que vocês veem que a base dela é creme de leite, presunto e espinafre, basicamente, né? Ele comia essa massa, achava maravilhosa, e sempre pedia para o chefe assim, pô, uma receita para mim, tal, não posso. E daí no final desse 3º ano, abre um pouquinho ali, no final do 3º ano, quando ele estava voltando para o Brasil, ele falou assim, chefe, hoje é meu último dia que eu estou vindo aqui, né? Eu estou indo embora, né? Então eu vim aqui te dar um abraço, agradecer por ter me recebido também todos esses anos, daí no final o chefe pegou e deu a receita para ele, né? Que como toda receita italiana é simples, né? O italiano ele usa 2, 3, 4 ingredientes no máximo, né? Agora valoriza a qualidade. Então, repito que hoje a gente está usando aqui ingredientes industrializados, mas quando a gente for fazer em casa, a gente vai tentar usar o melhor ingrediente possível, né? Porque receitas simples de poucos ingredientes, a gente usa um ingrediente melhor. Eu vou usar a melhor massa, por isso é Barilla, vou usar um creme de leite fresco, vou ralar um queijo na hora, comprar um pedaço de queijo, a ideia é mais ou menos por aí. Já me deu fome. Já deu fome. Já deu fome, né? Falou no queijo. A ideia é essa comida vai ficando mais gostosa, né? Gente, e para a gente começar, a gente precisa aprender o quê? Para a gente fazer uma salada, né? O primeiro passo da salada tem que ser uma salada limpa, bem higienizada. Então nós vamos falar sobre higienização dos alimentos agora, né? Que é muito importante. Então trouxe aqui a folha. O ideal, 2 ingredientes básicos para higienizar folhosas, né? Água sanitária e o sal, tá? O sal é o pulo do gato da higienização, porque o sal, ele, quando a gente adiciona o sal à receitinha, a mistura, ele espelha a lagarta, né? Às vezes não tem bichinho na folha, a gente pode encontrar, e quando tem bichinho, gente, não é ruim não, porque significa que o veneno agrotóxico não atingiu ali, né? Então já tem um bichinho sobrevivendo ali à folha. Então, hoje em dia a gente encontra muita folha limpa porque de tanta sobrecarga de agrotóxicos. Então, assim, a gente vai, para higienizar, 1 litro de água para uma tampinha dessa aqui de água sanitária. Aí você mistura esse 1 litro de água faz essa solução. A gente faz a solução. Faço muito olhão, né? Lógico, gente. Com 1 litro, né? A solução e adiciona uma colherzinha de café mesmo, de sal, que já é suficiente para a gente expelir as lagartinhas, tá? Aí como é que é o ideal? Mistura bem. Higienização, gente. Higienizar, lavar folha por folha, tá? Em água corrente, bastante água mesmo, folha por folha. Depois, após lavar folha por folha, colocar na solução a folhinha na solução, né, de água sanitária com sal, né? Após 15 minutinhos, enxaguar folha por folha, tá? Porque às vezes eu percebo muito assim, o erro da pessoa tirar a folha daqui e já vai colocar uma salada. Não. Aí já pode higienizar, tá certo? Folha por folha. Após essa fruta higienizadinha que eu trouxe, então, o que a gente vai fazer? Aqui tem as folhas que são compõem essa higienizada. Vocês conhecem aquele seca-folha? Né? Então, quando a gente seca bastante a folha ali, ela dura assim, uns 10 dias, já higienizadinha na geladeira. Aí vocês podem colocar uma vasilha dessas de plástico, né? Uma Tupperware dessas. Aí forra com papel toalha e coloca em camadas as folhas. Vocês vão ter folhas higienizadas para uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Isso deixa muito prático no nosso dia a dia, porque esse processo, assim, eu confesso que é demorado e às vezes a gente não tem tempo para fazer isso todos os dias, né? E a gente vai começar a dar limpo todos os dias.
Então esse é o primeiro ponto. A vasilha de... aqueles vidrinhos. Então, gente, eu sempre prescrevo nesse dia de óleo de coco, né, para muitos de vocês. Então, vocês podem, eu sempre guardo esses vidrinhos, tá? Para quem faz marmitinhas em casa, vocês podem já deixar a salada pronta nesse vidrinho, que deixa muito prático a vida de vocês. Aí vocês vão pegar, colocar, vou fazer o molhinho da salada, coloca o molho da salada, primeiro parte, depois pode colocar um tomatinho, coloca as folhas e uma proteína em cima, fecha, deixa na geladeira, leva para o seu trabalho, na hora do seu almoço. Tem uma refeição de qualidade, de baixo custo e muito prática, tá? A gente vai montar isso aqui para vocês verem no dia a dia como é que é, para ficar bem legal, fica bem bonita a apresentação, é legal de... muito fácil de fazer. Você gasta assim umas 2 horas no domingo de manhã, você consegue organizar a comida da semana toda, tá? Para ficar prático. Isso para quem tem aquela rotina mais puxada. Agora, quem tem o privilégio de ter o cuidado de fazer ele no dia a dia, é o ideal, tá? A gente carrega a faca e utensílios, panela, geralmente não. Não, né? Só pra saber que é de verdade. É de verdade. Duas colheres de mostarda, 4 suco do limão, né? De 4 limões. Pimenta a gosto, viu? Sal a gosto. O que é bem bacana de fazer molho de salada, gente, é misturar nesses potes de vidro também. A gente precisa fazer uma mistura boa. Assim. Fecha. Molho pronto, bem misturadinho. Vai fazer com laranja, com gengibre, alecrim. Vai pra feira. E a alimentação saudável é mais barata ou mais cara? Vamos falar disso? Mais caro. Mais caro? Mais barato. Hã? Depende. Dá pra fazer mais barato. Oi? Dá pra fazer mais barato. É mais barato. Aí Quando você começa a mudar o hábito alimentar. Oi? Você vai na feira dos verduras da época, que estão mais baratas daquela época. Exatamente, a gente buscar as verduras da época, quando a gente começa a mudar de verdade o nosso padrão alimentar, a gente começa a frequentar menos supermercados, né? Mais a feira. E fruta e verdura é mais barato. Nós estamos comendo fruta, verduras, as carnes, acaba que barateia bastante o custo. O mercado, o industrializado que deixa. É 3 por 5, eu acho, barato. O que? De as Eu faço feira, cada pacotinho é 3 por 5. Sim. Então é mais. Se você souber comprar, você compra coisa. Sim. Eu fiquei sabendo de uma feira, que eu fui ainda não. Ah, Eu fiquei sabendo essa semana eu quero ir.
toda quarta-feira, entre a quadra 206 e 207, vende os legumes picadinhos. Entendi. Isso é uma variedade muito grande, né? de legume e verdura. Aham. E que é um preço bem inacessível. Entendi. Eu vou, essa semana, vou experimentar. 206 e 207 na Entrequadra. Na rua do Pão de Açúcar. Eu acho que começa de tarde, 1h da tarde, não sei, vai até de noite. Vai até 9 da noite. Entendi. Eu não experimentei, estou dando uma dica sem saber, né? Sim. Estou vendendo o peixe como eu comprei. É porque, na verdade, assim, eu participo da CSA, eu sou por agricultura. Então a gente paga, para participação com a agricultora, né? A gente paga uma taxa de manutenção, né? Como se fosse a gente faz parte daquela aquele processo da agricultura. Então essa taxa de manutenção, aí a gente paga, por exemplo, eu pago na cota 1 R$180 por mês e eu recebo uma cesta orgânica toda semana. Então, para participar, aí vocês têm que conhecer todo o processo, entender o porquê daquilo tudo, como é que funciona todo o sistema, como é que é o trabalho, como é que funciona o trabalho orgânico, a importância disso tudo. Aí você internalizar, entender esse processo, aí cadastra, aí começa aí entra no grupo dos coagricultores, né? Aí é bem legal. Então, assim, eu acabo recebendo essas cestas toda semana, com a cesta com 7 itens, aí são as verduras da época, né? Sempre assim, nesse momento. Aí também a gente recebe punks são plantas alimentícias não comestíveis. Então, por exemplo, tem a chaia. A chaia é como se fosse uma couve, em formato diferente assim, na folha, e ela é extremamente nutritiva, riquíssima em ferro. A gente tem aqui bastante assim, nossa região, e acaba que não faz parte da nossa mesa do dia a dia. Então a ideia é a gente começar a conhecer também novos alimentos. Então sempre tem assim, uma punk, que é uma planta alimentícia uma planta alimentícia comestível, né? E outras verduras. Aí vem tomate, tá na época do repolho, tá na época da couve-flor. Aí vem tudo. Vem aquela batata doce roxa, vocês conhecem a batata doce roxa? Linda, né? E vem a mandioca, vem assim, bem variadinha a cesta. Esse da você falou? A chaia? Da CSA. É um modelo de agricultura que veio da Alemanha. Aí tem algumas CSAs no Brasil. Eu participo da CSA Barbeta. É uma chácara que fica ali após o São Sebastião, perto do presídio, como é que é da penitenciária? Papuda. Após a Papuda tem uma chácara lá, CSA Barbeta. E é bem interessante que é como se fosse uma agricultura, a agricultura funcionando de verdade. É um projeto que é bom, não explora o agricultor, não explora o meio ambiente. Nós consumidores, né, agricultores não somos explorados, é bem interessante.
coloca em cima da saladinha assim. Você pode colocar sardinha, você pode colocar carne moída, a carne que você quiser. Carne moída? Pode ser uma mais sequinha. Você pode colocar a carne que você tiver em casa, um frango, mentira, você pode colocar um lagarto, a carne que você quiser, isso. Só colocar em tiras fica mais fácil para. Mais fácil para. Para colocar no pote, né? Esse tanto de molho que você deixou sobrar aí é o tanto de molho que você coloca para fazer a salada ou ele tá muito? Esse aqui É. é bem gosto, né? Da quantidade de molho que gosta. Mas esse tanto aí é muito pouco. É barato, eu vou colocar, Mim vou é bom. preparar. Hã? Pra mim, tá bom. É. Depende, assim. Você gosta de mais molho, assim, de molho na salada ficar mais saboroso? Eu tô fazendo saudável mais barato. Acho que tem saudável mais barato. Aí depois da barata a gente coloca tudo, né? Falou da saudável mais barato. Eu acho que a alimentação depois da barata tem Um custo. maior que muitas coisas, né? Entendi. Por causa de suplementação, essas coisas. Mas se você puder parar pra pensar, outras. se você parar pra pensar, o quanto você gastava de medicamentos, né? A minha medicação O risco de uma internação. Sim, não, isso sim, mas eu não tinha muita medicação, né? Graças a Deus não tinha muita medicação. Porque nós temos clientes que estão assim, 20 medicamentos. Eu, graças a Deus, não estava Mas mesmo assim você economiza. O meu bolso melhorou, mas eu tomava mais de 1 litro. Eu tomava 4 latinhas de Coca-Cola. Aí você já vai fazer aí quando virar a pouquinho mais quentinho. Gente, como eu misturei o molho aqui e não tem o potinho, ficou assim, tá? Mas ele fica bem transparente, fica bem bonitinho. E a proteína, tá? Deixa Aí na poderia geladeira. ser milho, Oi? poderia ser milho. Pode ser milho, pode ser quinoa, pode ser Grão de bico. grão de bico, lentilha, ervilha, feijão mais sequinho. Se você colocar lentilha, o grão de bico, você não põe outra proteína. Você não põe. O grão de bico é uma proteína de origem vegetal, né? Aí vai bem na necessidade de cada um. Como a gente está com um pouco de bariátrica, então, como você tem uma necessidade maior de proteína, a gente pode colocar o grão de bico e uma proteína não vegetal e animal. Tá? Quanto tempo dura? Uma semaninha. Já fechado assim? Não. Com molho, Com com uma molhinho, semana? com molho. Então estamos usando uma massa de boa qualidade e uma variação feita de arroz, uma massa integral, sem glúten, que eu acho que a ideia desse é com a Michelle, eu converso com Que vocês. é a mistura da vida. Tem que variar, né? Então, repetindo ali, panela, azeite, presunto, picado, espinafre, dê uma tampada para dar uma abafada, esse aqui o espinafre do todo vai murchar, a gente vai dar uma temperada com sal, pimenta, noz moscada, vamos acrescentar o creme de leite para deixar o molho já pronto daquela maneira de casa, mais prática. Enfim, a gente mistura isso, né? Se fosse fazer de uma maneira mais gourmetizada, como fazem em restaurante, ia fazendo as etapas, né? Ia misturando a massa, depois o creme de leite, terminar de cozinhar a massa junto com o molho, né? Acrescentar o queijo no final, ia ser mais por etapas, né? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Presunto, espinafre, creme de leite, basicamente, sal, pimenta, noz moscada, um queijo de boa qualidade, tá? Essas massas curtas, tipo penne, vão bem, né? Elas absorvem bem o molho, esse molho branco. Agora, dá para fazer com espaguete? Dá para fazer com talharim? Dá para fazer com massas mais largas, com papadelle também dá. Eu já fiz com todas e fica excepcional, né? Então, eu acho que tem todas essas possibilidades. Um assunto bem interessante. Quanto a gente pode comer? Hã? Quanto que a gente pode comer? Então, assim, a gente sempre tem uma preocupação em falar assim, bem, larga as suas aí, vem cuidar. A gente pesa mais ou menos o molho, como é que a gente faz? Então, o que é assim? Para fazer uma pesquisa clássica, cuidar da rotina, né? Cuidar da rotina sempre saudável. Aí a gente pode permitir no final de semana, né, comer uma coisa diferente. Agora o problema é se a gente comer, Eu não estou perguntando tanto se permite todos os dias. incomodar. Eu hoje, É bem particular. hoje, quando como muito, não fico É de mais novo, satisfeito, eu de fico novo. incomodada. Eu acho que tudo é equilíbrio, né? É. Eu acho que a gente precisa parar de ser... O mundo ficou um pouquinho chato em algumas coisas, né? Porque tudo ficou muito, né?
muito retinho, muito politicamente correto, e a gente precisa se desapegar dessas coisas. Eu acho que a gente não tem que viver em extremos, né? Ah, eu só posso usar massa integral, eu só posso usar gordura de coco, eu só posso usar, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que ter nossos limites, né? Durante a semana, vamos comer carne, salada, arroz, feijão, se puder ser um arroz integral melhor, massa salada, tá tudo certo. Pô, para final de semana, minha semana é impecável, como bem, faço um pouco de exercício, tenho uma excelente suplementação. Opa, final de semana eu vou fazer uma receita um pouquinho diferente, que óbvio não vou exagerar, mas é comida de festa. Né? Essa aqui eventualmente pode ser Comida da semana. pode, você vai fazer uma versão mais light. Né? Sugestões, a Michelle colocou o creme de leite light, é isso? Sem lactose. Sem lactose. Que outras opções a gente poderia fazer para substituir esse molho branco? Então, depende, né? Essa receita adaptada, a ideia é assim, para quem é realmente intolerante, para quem come um pouquinho, passa mal ao extremo, né? Para quem é alérgico, então para a massa adaptada, porque a gente vai imaginando que esse lactose eu ainda passo mal, ainda fermenta muito, me dá muitos gases, me dá uma diarreia imediata. O que eu posso adaptar? Aí a gente tem que fazer um creme de castanhas ou um creme a base de tofu, tá? Só que vai perder o sabor original da receita, do clássico, né? Mas é uma forma adaptada da gente estar comendo a mesma receita, tá? Esse creme de castanhas, por exemplo, pega uma xícara de castanha de Pará, por exemplo, castanha de caju melhor, fazer um creme desse com salgado. Uma xícara de castanha de caju, deixa de molho na água, com 2 xícaras de água, deixa de molho de umas 4 horas, depois tira aquilo ali, tira pela água, fica aquela castanha hidratada, pega mais 1 xícara de água ou meia xícara de água e liquidifica, até virar aquele creme de consistência de creme de leite. Aquilo ali vai ser a base para substituir o creme de leite, no caso de um alérgico a leite, tá? Uma receita dessa, quem tem intolerância à lactose, a gente usa sem lactose, ou a versão clássica, para quem se cuida da rotina, se permitir um pouquinho no final de semana. Sim. Tá bom? Você sempre busca do equilíbrio, ok? Espinafre dá aquela puxada, né? Parece um monte, se coloca ele desaparece. Então, eu gosto da receita com mais verde e menos presunto. Você dá em casa. Eu gosto dela com mais presunto. Acho que tudo tem que adaptar. Precisa colocar algum outro tempero? Sal? Cebola, alho? Não, o italiano não usa quase isso. O italiano, quando usa alho, usa só para aromatizar o azeite. Coloca o dente de alho amassado e depois tira, né? Então, não, essa receita originalmente não vai alho, não vai cebola. Dá para usar? Dá. Eu acho que tudo é uma questão de se adaptar. O que não devo usar? Tempero pronto, arinhas, essas coisas, a gente tem que fugir dessas coisas que tem muito conservante, corante, essas coisas que deixam a gente inchado, a gente empachado. Okay? Perguntas sobre isso, sobre essa massa, sobre esse tipo de receita. Ou comentários ou sugestões, por favor. O espinafre, ele dá muita água quando você murcha ele. Perfeito. Se você vê que ele ficou muito aguado e vai deixar teu molho muito ralo, você dá uma escorrida. Deixa aquele resto do espinafre num copo, porque nem quando você junta a água fervente da massa, separa esse caldo do espinafre, mistura a massa, vê se ficou muito grosso o molho, você pode voltar aquele caldinho do espinafre. Eu acho Pode que usar esse molho, se sobrar muito em outra coisa, porque é vitamina pura ali, muito Com nutriente. certeza. Não joga fora. Exatamente. Mas isso acontece, né? Às vezes você não tira essa água do espinafre e daí o teu molho fica muito aguado. Né? E você acaba para engrossar Acabar o de molho. cozinhar também a massa. Não... Lógico. Né? E daí às vezes você acaba agregando outras coisas para engrossar a tua massa. Vou colocar um pouquinho de água com maisena para engrossar. Vou colocar mais queijo, mas daí você vai cada vez engordando mais a receita. Né? Então, O queijo é só enfeite, esse seu comentário aí é ou perfeito. ele faz parte da massa. Pois é, normalmente você coloca um pouco de queijo no molho e depois aquele acabamento. Tá? Eu preciso usar parmesão obrigatoriamente? Não. Eu posso variar e fazer um mix de queijos? Eu posso. Eu tenho lá na geladeira, sobrou um pouquinho de ricota, um pouquinho de parmesão e um outro queijo que eu tinha lá. Posso falar tudo misturar? Não pode, tudo é uma questão de adaptação. Você já começa a ter umas variações. Para quem gosta de gorgonzola, Não é?
você vai lá. Queridos, então vamos provar também, né? Venham dar uma olhada aqui, vocês provam. Só para vocês terem uma noção geral do aspecto do prato. Vem a primeira fileira aqui, depois a gente vai alternando. Tá? Então, vocês veem basicamente aqui que é uma massa. Espinafre, presunto, o aspecto dela é bonito, né? Uma apresentação bonita, né? E você finaliza no prato de vocês um pouco de queijo ralado por fora, tá? Então vamos começar, cada um pega o seu pratinho, vamos servir um pouco para cada um. Vem a primeira fileira aqui, cada um com o seu pratinho, eu vou servindo. E a Fernanda, você vai falando aqui. Você vai falar pro pratinho. É a primeira vez em 8 meses que eu como massa. Não vale ter tanto. Não vale ter tanto. Pois é. Não vai ter nada não. Hã? Não vai ter nada. Aqui tem essa cheia de mim. Vem. 8 meses sem arroz, sem pão, sem e era o que eu mais comia. Eu sou apaixonado por arroz. Na primeira vez que a gente comeu dois, eu chorava falando, ai, como tomar dois com esse feijão? Aí sabe, pra mim, Mas é porque você não deu vontade mesmo. Venha. então, aproveita. O problema é esse, de comer e daquele espaço de começar a comer de novo. A minha esposa, come não. Não deixa? Fica um aspecto bacana. É uma massa. Aí, garoto, parabéns. Diga, eu fiz por merecer. Né? Hoje eu posso peça eventualmente eu faço por semanas, Esses escapam sempre. É com glúten esse, né? Michele, é com glúten esse, né? Esse é o barila tradicional. A sua versão vai ser vamos fazer, tá? Por quê? Faça uma coisa aí, Mas que é uma coisa. Tá namorando, né? O que importa é a moderação, né? As pessoas torcem o nariz um pouco para espinafre, né? E você vê aqui, não fica agradável, não fica nada, fica nada mal. Na versão brasileira ainda colocava um bacon no espetáculo. Combina com tudo. É crocante, era um crocante, né? Eu já provaria, você não vai
Você também quer, né? Essa é a minha neném, minha filha mais parecida. Gostos, hábitos e paixões. Tão nenezinha, tão pequenininha. Ela só tem 14 aninhos. Neném que quer ir na praia hoje. Aqui na praia hoje. Henrique e Juliana, né? Aí eu entendo porque você quer. Tem que ir lá fiscalizar, né? Vem, meu carro. Mas fica uma receita rica, né? Tem bastante presunto, né? Bastante espinafre. Muito bom, uma delícia. Muito diferente daquele que eu tinha comido assim. Vamos para a secretária? Michel. Todo mundo está servindo? Está fazendo, né? É engraçado, a gente acha que tudo tem que pôr bastante cebola. Eu sou mineira, então fui criada com bastante cebola e alho. Ficou saboroso sem a cebola e sem o alho. Então, assim, pra minha cultura, é um prato muito diferente. Porque se você falar assim, lá, você faz um negócio pra mim, sem cebola e alho. Dona Beth, cadê? Aí, deixa eu ver. E você? Tem que provar, né? Tá. E o que destacou aqui foi o sabor da massa. A gente mais agora brasileirado no partir para eles, os italianos, eles E valorizam. você cozinha a massa com sal ou só água? Água e sal. Água e sal. Toda água de massa tem que ser que nem o mar, né? Salgadinho. Giro, né? Isso aqui com vinho, meu Deus do céu. Eu meus velhos tempos, Olha tem prato de moço. pegar o creme de leite light, meia metade da porção, misturar a outra metade com a ricota. Pode, pronto. Fechou? Ficou mais light? Fechou? Vocês sabem aquele filé mignon que é empanado em massa? Wellington, né? Forno. Geralmente se faz para colocar por cima do filé uma pasta de cogumelos, né? No refogado. E eu já fiz com isso. Bem sequinho, né? Presunto, espinafre, noz moscada, pimenta, bem sequinho por cima do filé, comer a massa, a sopa, ficou espetacular. Né? Então, talvez o que fica aqui é um pensamento assim, pô, quem de vocês usa com muita frequência espinafre? Ninguém. Quase ninguém usa espinafre toda hora ou compra com frequência, né? Então dá para fazer espinafre tanto uma receita essa como várias outras variações, né? Espinafre fica bom, refogado. Mais ou menos por aí, tá? A Michelle vai fazer aí o frango pra gente. Enquanto isso a gente pode ir trocando uma ideia, alguma sugestão, alguma dúvida. E o que mais? Acho que é isso, né? Estamos organizados, né? Primeira vez, né? Estamos adaptando. Né? Essa ideia da sopa eu gostei bastante de vocês, porque a gente gosta de falar sobre isso, né? Eu particularmente gosto de falar assim, não frite, não refogue, bote uma carne com osso, a Michelle já falou, eu falo de novo, o osso é importante no cozimento, no caldo, etc. Eu acho bem legal essa ideia, obrigado pela sugestão, não sei quem deu aí, mas eu acho que é bem legal, dá para fazer vamos fazer um módulo para fazer sopa que vocês vão comer na primeira semana. Vamos fazer 3 sopas, uma com carne, uma com frango, uma outra que o Brasil não tem costume de fazer caldo de peixe. Vou pegar, e detalhe, eu pelo menos eu gosto de comer peixe, eu vou quase todo final de semana eu vou na feira do Guará comprar peixe, domingo, para o almoço.
né? E lá quando eu estou morando, eu falo, bota para mim um espinhaço aí, já chego em casa, já faço caldo, sempre tem um caldo de peixe congelado, né? Outro dia eu tomei um de tambaqui. O cuidado só de caldo é você tentar evitar muita gordura, porque ele fica gorduroso, né? Então faz o caldo, resfria, tira o excesso de gordura e depois congela, né? Acho que é por aí. Então acho que essa ideia da sopa é uma boa. Alguma outra sugestão que vocês venham à cabeça? A sopa também, a sugestão que foi algo que no início a gente fica muito. A gente tinha outros hábitos alimentares, né? Quando você faz a cirurgia, você fica, e agora? O que eu posso, né? Eu jamais imaginei que eu poderia comer um macarrão, assim, de consciência limpa, né? Conforme as instruções, assim, que a gente fica naquele receita. Então, a sopa é o primeiro impacto. O que eu posso pôr, né? A Michelle na época tirou bastante as dúvidas, mas a gente fica sem saber o que foi. Eu acho que é muito interessante esse caso da primeira semana. Na primeira semana eu conversei com a Michelle um dia, eu vi no YouTube um vídeo de uma nutricionista, uma pessoa sentada comendo, eu comia o que ela fazia, e estava em cima do balcão tudo que ela podia naquela primeira semana. Certo. Então tinha água de coco, tinha. Então, então tudo que você podia na primeira semana, para a pessoa ter ideia, porque a gente fica muito. O que eu faço? Na primeira semana eu fiquei muito assim. Eu enchi minha geladeira de água de coco, que era água de coco, aí eu batia com uma frutinha, coava, aí você, com qual fruta você tem que coar, com qual fruta você não tem que coar, o que você põe na sopa para ela ficar mais fortinha, para você ficar mais bem alimentado nos primeiros 7 dias e depois. Porque a minha mãe perguntando tanto igual a Michelle, que a gente não teve Uma coisa que a gente está esquecendo é que a gente às vezes acha que todo mundo sabe cozinhar. Não é todo mundo que gosta, todo mundo tem paciência, né? E a gente delega às vezes para algum funcionário em casa fazer, e geralmente por conta da cultura nossa, usa muito óleo. Né? É impressionante a quantidade de óleo que o brasileiro usa no seu dia a dia, né? Para tudo. Eu achei interessante, porque estava tudo no balcão, não cabe nesse balcão, tudo no balcão. Então, tudo que podia comer. Então, facilita, eu fiquei procurando na internet, nos dias que eu estava operada, né? Fiquei procurando na internet e olhando essas coisas. Dá para fazer um vídeo. Dá para fazer legal, né? Dá para fazer. Eu tive muita dúvida na parte da pastosa, porque aí a gente fica assim, é sopa, é batida, não sei o quê. E aí depois a gente vê também que poderia ser uma carne mais moída, enfim, aí então, isso dá uma... A Michelle já complementa, eu vou te fazer, o meu pensamento é assim, o primeiro mês é o mês que você mais perde peso. Um extremo antigamente que as pessoas só tomavam água de coco e chá, ou era muito pouquinho, isso não existe mais hoje em dia. A gente quer que a pessoa ingira 2 litros por dia de líquidos que alimentam água de coco, suco, chá e sopa. Tá? O outro extremo é você começar a engrossar a comida mais cedo. Naturalmente você já vai estar comendo mais caloria, a tua perda de peso não vai ser igual. Então eu acho que a dieta líquida do primeiro mês ela é importante para adaptação, a gente reaprender a engolir, reaprender a mastigar, tá? E acima de tudo a gente tem uma dieta hipocalórica para a gente perder bastante peso. Até porque hoje em dia vocês já começam uma suplementação mais precoce. Eu na época que eu operei, eu não tomei nada de suplemento no primeiro mês, nada, zero. Foi depois de um mês que eu fui começar a tomar alguma coisa. Alguns médicos fazem isso, uma amiga minha operou semana passada, não tomou nada, eu toma, mastiga a barriga, eu falei pra ela, né? O corpo se ressente de uma dieta tão pobre em calorias e em nutrientes, né? Você tem pouca fibra, você precisa, sabe? Hoje em dia você precisa começar uma suplementação mais precoce. Mas a macarrão ainda é assim, né? Um medo, dieta líquida. Nossa, dá medo aquilo lá. Porque a minha vizinha fez, a bichinha ela estava fraca. A pessoa fica fraca desmaiando por você mostrar com ela. Ela estava sentindo muita fraqueza, porque ela ainda é um mês a dieta líquida. Um mês a pessoa fica tomando água de coco e chá. Nem suco, acho que eles não dão, né? Gatorade. Gatorade. Estava na pastosa, conversando com a pessoa. A minha pastosa, ela veio batata com carne moída. Isso não é uma Pois é. Então, assim, eu acho que quando vocês retornam ali perto de um mês com a Michelle, ela vai liberar a dieta sólida para vocês, aquela transição, bem cozidinho e tudo mais. Se a pessoa tem uma boa dentição, se a pessoa está tranquila,
ela não precisa comer tudo bem cozidinho, ela pode comer o alimento mais crocante, sensacional. Em vez da carne moída, pode comer o bife, desde que, eu acho que esse é o grande lance, a gente se conhecer e a gente saber o nosso grau de ansiedade e compulsão. Porque todo mundo que se entala no começo, se entala porque comeu rápido, engoliu rápido, mastigou de menos. E a alimentação, para quem tem um estômago pequeno, em especial nos primeiros meses, ela tem que ser diferente. Você tem que ter um momento sagrado. Vou sentar para comer, eu tenho que lembrar que eu tenho que mastigar bastante, porque você tem o hábito de uma vida inteira, né? A gente come muito rápido e cada vez mais rápido por conta da correria. E a gente entala, porque como é ruim. Quem já entalou aqui? Até hoje, o seu é muito rápido. Levante a mão que a gente vai ver. Eu não sei Eu fui criado numa cultura que o meu avô falava assim, quem come devagar faz tudo devagar. Vamos, quem tem estudado tem trabalho. Meu pai também era estudadão, né? Então, isso é uma coisa ruim. A gente cresce com essa cultura. Eu, no primeiro mês de operado, primeiro que eu estava ali com umas 2 semanas de operado, nossa, e sem suplementação nenhuma, né? Eu estava numa angústia assim de precisar mastigar alguma coisa, que eu peguei a carne da sopa, chupei, churrasco, e chupei lá. Pois é. Porque hoje em dia, nossa, você tem um polivitamínico mastigável, você tem uma proteína que mal bem dá aquela inchada, então a coisa ficou mais fácil hoje em dia, né? Agora, se você mastigar bem, vira papa na boca, você não precisa liquidificar quando estiver chegando para vender isso, né? O meu discurso do mês é, a partir de agora, seu estômago já está 100% cicatrizado. Você pode comer até pedra se quiser, desde que... Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, minha maior angústia e o maior sofrimento é ver, continuar vendo pacientes que chegam com 6, 7, 8, 9, 10 anos de operado, seja por mim ou pelas outras equipes, que não tomam nada de suplemento, não fazem nada de exercício, estão com a vida totalmente perdida. E eu volto a insistir, vou repetir isso todo dia. Cirurgia, ela tem uma indicação formal e absoluta porque você tem uma doença cardiovascular grave. Você está num grupo de risco para ter mais infarto, mais trombose, mais embolia, mais derrame, mais diabetes, mais pressão alta, mais varizes, mais artrose, mais ovário policístico, mais infertilidade, mais impotência, mais depressão, mais artrite reumatoide, mais câncer, mais asma. Isso é obesidade. Então a indicação ou é ou não é. Só que tem a regra do jogo. Se operou, teu corpo não absorve as coisas iguais. Então você tem que suplementar. Não suplementou, não quer. Botou filho no mundo, tem que domar, senão não pode, né? E naturalmente, com o envelhecimento, todos nós perdemos vigor físico, né? Já ficando tortinho, murchinho, por falta de músculo. Isso chama sarcopenia. E isso acontece em todo mundo que perde peso muito rápido. Seja um paciente com câncer, seja uma pessoa com qualquer doença crônica terminal, seja um paciente que perdeu muito peso sem fazer uma boa suplementação. Pessoa que está com cara de doente, depois de cirurgia, isso é relaxo, hein, gente? Isso é falta de exercício, falta de suplementação. Então, quem está perto, quem volta sempre, quem faz as suas consultas, não tem erro, gente. Você está com um problema, é resolvido. Pô, troca ideia com o chefe, vai no psicólogo, vamos aqui, tem uma sugestão, faz isso, aumenta a proteína, tudo se resolve. Que cada um tem uma aceitação da dieta, né? Isso é uma coisa muito individual. Agora, nada justifica ficar fraco, doente, desmaiando, isso não pode, né? Então, isso é o nosso dia a dia. A nossa realidade de nós, cirurgiões bariátricos, é receber pacientes de muitos anos operados, enfim, de várias equipes, que não fazem nada. As pessoas chegam com os mais variados problemas, seja fraqueza, anemia, seja reganho de peso, seja, enfim, tontura, desmaio, etc. Muitos acham que a cirurgia em si já resolve o problema. É um milagre, né? A cirurgia, ela serve para mudar o seu metabolismo e fazer a glicose, o colesterol, o ácido úrico. Ela serve para curar ou minimizar doenças, ponto. Só que essa desabsorção, também você desabsorve as coisas boas, você não absorve direito tudo, né? Então, se você não compensar isso, se você não tiver esse equilíbrio, essa lucidez, a coisa desanda, né? Então, vou te dar o meu exemplo, né? Eu não sou 100% porque eu sou um cara que, infelizmente, eu sou gourmet e acabo gostando dessas coisas, né? Bom seria que não gostasse. A gente não tem inveja, aquelas pessoas falam assim, não, eu não gosto de chocolate. Como que não gosta de chocolate? Geralmente são os magrinhos, né? Magrinho não gosta de doce, de jeito, né? Todo mundo pensa
que cirurgia bariátrica é uma coisa optativa, que você pode escolher fazer ou escolher não fazer, como se fosse uma cirurgia plástica. Não é, isso não é verdade. Ela tem critérios formais absurdos de indicação do ANS, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, isso é igual ao mundo inteiro, porque ela é considerada uma doença grave. Né? Então isso não é negociável. O outro lado, será que você vai ser frustrado e não conseguir? A maioria das pessoas não. Eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Pelo contrário, eu me sentia assim, nossa, eu estou ficando chique. Agora eu como que nem um boi, né, que eu comia muito. Agora você come elegantemente, né? Estou ficando chique. Às vezes, obviamente, a gente passa da conta, mas no geral, você fica saciado mais precocemente. Agora depende do que come. Algumas coisas dão sensação de estômago, outras não dão. Tem quantos anos de operado? Vou fazer 12 em janeiro. 11 anos Chegou e meio. alguma época que você engordou? Ou não? Nunca aconteceu? Eu recuperei 10% da minha perda. Né? Então eu cheguei a pesar 89, 90, tinha 140, cheguei até 89, mais ou menos. Hoje eu tenho 95, 96, entre 95 e 97. Fica mais bonitinho, mais Dependendo cheio. da... Agora depende de... O que me fez diferença na vida foi que alguns anos atrás eu comecei a ter problema de coluna. Porque o cirurgião por natureza, a gente tem uma postura de operar, você tem uma postura meio errada, nem sempre dá certo, e eu comecei a ter problema nas costas. E daí quando eu fui consultar, falei, vocês têm aí umas protusões discais, mas isso é normal em todo mundo. O teu problema é que você está com a tua coluna torta, você está sem massa muscular adequada. Isso nunca vai resolver. Daí, se você não recuperar essa massa muscular. Comecei a fazer RPG, melhorou um pouquinho, mas depois voltava. A única coisa que me resolveu. Cara, a hora que eu comecei a trabalhar musculação para trabalhar essa musculatura, você nota que você fica um pouquinho mais ereto, acaba ficando mais chique, né? Então isso é importante você lembrar, que a gente perde muita massa muscular e isso gera desequilíbrio no corpo. Ah, tenho dor nas costas, dor no joelho, dor não sei o que, coisa que eu não tinha antes. Esse é o problema, né? Voltando a esse assunto, você se frustrou? Eu não me frustrei de maneira nenhuma, eu comecei a ficar mais saciado precocemente e a gente passa por várias etapas. No começo, você come de tudo e está bem, e vê que aquilo te sacia, daí você percebe que algum alimento te faz mal, você começa a aprender isso, quando é mais gorduroso, você já começa, eu não vou naquela rabada ali, porque eu sei que vai me soltar o intestino, o cheiro vai ficar muito forte, então você começa a se reinventar, aprender, mas que consegue... O cheiro forte das fezes é por causa de gordura? Principalmente por conta da desabsorção de gordura. A gente absorve menos as gorduras, sobe mais gordura, fermenta mais. Mas, a Michelle explica melhor para vocês, existe uma alteração da flora intestinal, uma disbiose, né? A gente prolifera mais bactérias ruins em função do que a gente come. E as gorduras e carboidratos, elas fazem aumentar as bactérias ruins, aquelas dos gases, má digestão, fezes mal cheirosas. Mas você tem assim, um medidor da qualidade da alimentação, tá? Quanto mais assim, pior a qualidade da alimentação, mais fede das fezes ficam. Ou seja, quanto mais açúcar. Olhe para o seu cocô. Olha Olha para o seu cocô for bonitinho. Então isso é bom, nunca tive diarreia. Se o teu cocô for bonitinho, bem formado, e de uma cor escura, marrom, tá tudo certo. Tá muito branco, opa. Fígado sobrecarregado. Fígado sobrecarregado, dieta está muito rica em gordura, está muito mole, opa, aumentou o carboidrato e gordura. Ou seja, o cheiro piorou. Cheiro e consistência ruim das fezes, uma alimentação muito boa. Invariavelmente. Agora, sonho de consumo nosso. Doutor, não gosto do doce e não bebo álcool. Benza a Deus, sorte na sua vida, porque eu gosto de doce e gosto de álcool. E daí, eu vou te dar o meu exemplo pessoal, fica fácil para mim, que eu passei isso na pele. Eu já gostava muito de tomar vinho, e no pós-operatório, depois de alguns meses passados, já devia ter 5 ou 6 meses de operado, eu tomei pela primeira vez vinho. Daí, desceu bem, desceu melhor que a cerveja estufada, não sei o que, porque eu beleza. Estou ganhando, né? Daí você toma uma taça, já fica meio alegrinho, meio zureta, assim, você, opa, tá diferente o negócio. No começo você leva na esportiva, na brincadeira, agora eu vou gastar menos. Só que você vai percebendo que cada vez, como qualquer remédio, a dose vai precisando, você precisa aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Já não fica mais bebendo só com uma taça, vai precisar de duas, né? E começa a dar mais vontade. Porque eu era bebedor, mas bebedor no final de semana. Eu tomo vinho quando eu vou cozinhar, sexta, sábado, né?
E daí você começa a beber, começa a perceber que você começa a ter mais vontade. Isso como que se explica? Você não tem mais estômago para diluir as coisas. O alimento chega muito rápido no intestino, muito rapidamente absorvido, vai rápido para a cabeça. Tudo que sobe rápido para a cabeça, você começa a criar mais vontade, mais dependência. Né? Então eu acho que a gente tem que ter muita seriedade, muita lucidez quando vai falar. Eu brinquei aqui com ele, bem um vinho. A harmonização desse prato é um vinho tinto, sem questionar. Né? Mas, se você não gostar, melhor ainda. Porque o álcool ele é extremamente calórico e como ele vai ser muito rapidamente absorvido, ele é extremamente tóxico. Você precisaria de 1/10 da dose anterior para fazer inflamação ou cirrose no teu fígado. Então, se for uma coisa eventual e moderada, como tudo na vida, sem problemas. Isso é uma angústia das pessoas, né? Ah, doutor, eu nunca mais na vida vou conseguir comer uma pizza, tomar um vinho, tomar uma cerveja. Me falaram que a gente não consegue, que a gente tentava. Eu acho que vocês estão aqui para provar que não. A gente consegue comer de tudo, né? Muito mais bom senso. Antigamente ainda existia aquela história de colocar mel na saída do estômago, as pessoas se entalavam mais. Hoje nem isso não é. Né? Então, de novo, né, equilíbrio, né? E para ter equilíbrio a gente precisa de cúmplices, a gente precisa de parceiros, amigos, familiares. Se você chegar de noite em casa e tiver, ó, você chega, tá teu familiar fazendo um pratinho desse aí, tá tudo certo, velho. Se não tiver, ou você vai fazer ou... Deixar pronto aqui prático. Fala lá, Michele. 200 gramas de chocolate amargo, pode usar na casa de vocês aqueles 50% melhor ainda, tá? Não usa o diet, não. Não usei o diet, não, usei o comum. Pode ser comum que o diet. É porque o diet tem uns aditivos, né, dos adoçantes que não são interessantes. Michele, cacau em pó não dá certo nessa receita? É que você tem só os 2 ingredientes. Era só chocolate, amargo e clarinete. Mas o cacau no lugar do chocolate. O cacau no lugar do chocolate, você acha que não parece receita não? Ele vai ser Qualquer coisa de terra, né? Depois tirar alguns da mousse. Tá? A gente vai misturar essa pasta mesmo. Porque nós estamos... Vocês caras que é o chocolate todo? Vai quente. Quente mesmo. Vocês ficarem, vocês já quiserem. Ele começa a botar o processo dele normal. Exatamente. Então, é só misturar. Tá? Clarinete, todos os ingredientes. Chocolate amargo. Então aqui, lentamente, ele vai tomando a consistência da mousse. Então, não precisamos colocar no É uma terapia, paciência, pronto. Essa aqui fica pronta. Eu gosto daquela colher de bambu. 200 gramas de chocolate, é 4 partes dele. Bem fácil, bem tranquilo, né? Bem fácil. Porque a mousse tradicional derrete chocolate, manteiga, Exatamente. gelo, né, de ovo, né? Exatamente, isso aqui só são 2 ingredientes, bem simples. Isso aí se Só misturar. fica denado. Isso aí se misturar uma colher de farinha, vai ao forno também, dá pra fazer Um grauzinho. Olha que legal. Não, fiz isso. É pra ver, gente. Ensaiado. Soufflé. Pelo tamanho do potinho, depois botar na geladeira e depois só sentar e comer, né? Ele perdeu o medo de dar É uma ideia, né? O potinho já está certo. Olha o tamanho do potinho. Um danetão, né? E volta para os franceses, né? Os caras comem essas coisas tudo, velho, daquele jeito. Tudo pouquinho, né? Isso é verdade. Por isso que a gente tem que comer devagar, né? Pra saborear. Agora, Hoje que é muito. A quantidade. Você nem consegue muito, né? Se você vai fazer essas coisas, né, assim, curso profissional de culinária, você precisa de pequenos porções. Então, você não consegue comer aqueles pratos todos que entram em prato, a salada. estava escutando na CBN ontem, aquele comentarista
gastronomia, no meu qual dele agora, ele é junto com o Sadenberg. O Sadenberg, em entrevista, ele vai falando. Eu fui numa manifestação em São Paulo, na Casa do Porco. Você já ouviu falar desse lugar? Esse é um restaurante bem no centro velho de São Paulo, Casa do Porco, que é espetacular, é tudo porco. Até a sobremesa é feita com porco. Então eles fizeram uma mousse não sei do que com farofa de torresminho. Espetacular. E eu fui lá esses tempos, eu pedi o menu de degustação, então veio entradinha, veio brigadeiro de porco, veio chá de porco, veio sushi de porco, em vez de ser salmão, esquinha, pururuca de porco. Muito legal, sensacional. E esse cara, esse crítico gastronomia foi lá, teve um evento com degustação de 34 pratos. Imagina, 34 pratos, como eles eram acho que 20 chefes de cozinha cozinhando. É tudo? Quando chegou no 21º, eu já estava quase vomitando, regurgitando. Quando eu fui num evento de degustação, aqui, às vezes tem um prato que você gosta muito, aí você fala assim, não, mas eu quero mais desse. Não, tem que pegar o outro. Falar em voltar, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Alguém, depois do operado, já teve azia, queimação, regurgitação, sensação de... Em que momento, conta pra nós em que momento que isso Não, aconteceu? na verdade eu estou tendo toda vez que eu tomo meus remédios de manhã cedo. Ok. E relacionado à alimentação, posso explicar aqui, Michele? Alimentação não. Assim, É volta da medicação. o que eu queria comentar assim, a gente pode ter, eu tinha, por exemplo, eu comprava aquele centro americano, mastigável, sabor laranja. Cara, aquilo me dava uma queimação. Não, meu eu sinto normal, Mas enfim, eu parei de usar, a gente não se adapta às vezes a algum componente. Essa é a grande riqueza, né, da diferença das pessoas, né? Ah, doutor, eu nunca mais comi arroz, eu não consigo mais comer isso aqui, mas depende, eu consigo comer tudo. Que nem diz lá em casa, né? Eu não consigo. Filha, que nem diz lá em casa, era um papel gordo sem vergonha, né? Porque eu, já teve dump não, já tem isso aqui não. Vamos lá que desce, só que tem que ser pouco. Não, eu estou tendo remédio. Mas o meu comentário qual seria? Quem tem estômago pequeno, quem tem um bypass gástrico, que é a cirurgia mais comum no nosso meio, você tem um estômago pequenininho que quase não produz mais ácido. Você tem um desvio intestinal onde a bile foi jogada lá para baixo. Você não tem nem mais bile que queima e nem mais ácido que queima. Como que eventualmente a gente pode ter azia ou queimação? Geralmente é alimento que ficou parado ali, ficou fermentando e aquilo acabou voltando. Isso quer dizer o quê? Em geral, que a gente passou do limite. Mas isso é batata, gente. Opa, ou comi e fui deitar, ou exagerei. Deitar é batata mesmo. Eu tenho, ou seja, a gente não está eventualmente tendo doença do refluxo gasofágico, mas está regurgitando. É isso que eu ia perguntar. O bariátrico ele pode ter o refluxo? Então, isso que eu estava falando, o bypass gástrico é uma cirurgia 100% anti-refluxo, é a cirurgia mais anti-refluxo que existe no planeta. Porque você não tem mais ácido, mais bile. Então, as pessoas acham, nossa, depois que eu operei nunca mais tive azia. Eu também tinha um refluxo ferrado e nunca mais tive nada. Mas, eu regurgito o seu passado do limite, é isso que eu queria falar. E a gente tem aquela sensação parecida, né? De alguma coisa voltando ou queimando. Mas... Eu não tenho azia, mas o ano passado eu tive uma tosse persistente, muito persistente, então, e fui diagnosticada com refluxo. Então, você fez pegametria? Fiz aquele laringo, alguma coisa. Então isso não adianta. E se você for. Isso a gente conversa em separado. Não tô rindo. Pois é, esse é o problema. Existe uma piada no meio médico. O que é tosse? O pneu não vai te falar que é pneumonia. O otorrino ele vai falar sempre que é refluxo. Você só prova isso com pH-metria de 4 canais e com um canal aqui em cima da sonda medindo o ácido de aqui. Senão você não tem como falar isso. Não dá para afirmar. Então, normalmente não. Normalmente uma pessoa que fez um bypass gástrico não tem mais refluxo ácido, biliar, não tem mais isso. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu nunca mais tive azia, queimação, minha endoscopia normal, eu não tenho mais esofagite. Só que eu começo a ter pigarro. Daí, quem me conhece assim, comeu demais, né? E esse é o meu erro. Nossa, tá muito bom isso aqui, passei do meu limite. A minha cabeça ainda estava numa quantidade maior. Agora, se eu sentar e comer uma porção pré-determinada, que é isso que eu quero falar, isso não acontece. A gente precisa perder o hábito de pôr tudo na mesa. Isso aqui está muito bom, você não tem mais. Não façam isso. Sirvam-se, criem hábito de comer porções pré-determinadas.
essa é a minha porção de proteína, essa é a minha porção de fibra, essa é a minha porção de carboidrato. Acabou? Rapa, vaza, levantou e foi embora. Porque você vai perceber dali 5 minutos assim, realmente eu não precisava mais. Eu estou muito saciado. Eu já passei mal depois de tomar água, porque eu já tinha me alimentado. Estava cheio, já estava cheio e botei água. Eu não consigo beber depois de comer. Eu ofereceu água, eu falei, espera 5 minutos pra... Então a gente começa a ter esses sintomas como se fossem de refluxo, tosse, pigarro, parecido com alguma coisa, em geral por alimento que está voltando. Geralmente porque passei do limite ou comi fruta, ou comi coisas que geram frouxidão na musculatura do esôfago. O que gera frouxidão na musculatura do fim do esôfago? Gordura, álcool, nicotina, cafeína, açúcares concentrados. Então, geralmente, comida gordurosa, doces e chocolates. Então, para mim, é fantástico. Se eu comer um bolo de chocolate, então se deitar, leva um abraço. Então, a nossa vantagem é que o teu corpo te avisa. O teu intestino te avisa, você sabe que fez bobagem só pelo aspecto e pelo cheiro. Você sabe que fez bobagem, começou a ter tosse ou pigarro, começou a voltar, você sabe que passou do limite. Né? Você, muitas vezes, começa a ter mal-estar, enjoo, sono, moleza, taquicardia, suor, porque comeu alguma coisa com muito açúcar ou muita gordura, que é o dumping. Né? Então, as pessoas perguntam assim, pô, doutor, é tão ruim ter dumping? Eu acho que é bom. Eu queria que todo mundo tivesse dumping para sempre. São poucas pessoas que têm, né? Hoje eu fiz um exame no laboratório, aí depois tem fui inventar de tomar aquele chocolate. Da máquina. Eu vim dirigindo. Passando mal. Você sabe por que acontece isso? A explicação fisiológica para isso? O alimento açucarado ou gorduroso, que ele é hiperosmolar, ele é muito concentrado, ele chega no intestino e o teu intestino não consegue dissolver aquilo, então ele começa a puxar muito líquido para dentro do intestino e muito líquido da sua circulação vai para dentro do intestino. Isso por si só já baixa um pouquinho a tua pressão e faz você ter taquicardia. Então isso não é hipoglicemia, quando ele é precoce. 15 minutos depois que você comeu, esse dumping precoce não tem nada a ver com hipoglicemia, ele é relacionado a água que o teu corpo teve que puxar da circulação para dentro do intestino, e isso baixa a pressão e gera taquicardia ou mal-estar. Você tem dumping precoce e tem dumping tardio. O precoce geralmente é logo em seguida, assim, nos primeiros 15 minutos. O que acontece de 1 a 2 horas depois da refeição, isso já mudou de nome, que era dumping tardio, hoje se chama hipoglicemia hiperinsulinêmica. O que é isso? Você comeu um alimento muito calórico que exige muita insulina do teu corpo. O teu corpo produz muita insulina para queimar esse açúcar. Com muita insulina, a tua glicose baixa rápido e você começa a ter mal-estar relacionado à hipoglicemia. Tontura, mal-estar, sonolência, moleza, suor, desmaio. Esse é o dumping tardio, que pode ser leve, moderado ou grave. Então a gente pode ter logo em seguida ou tardiamente. E essa é aquela história. Doutor, nunca tive desejo de comer doce. Agora que eu creio com desejo. Você tem desejo de comer doce sempre que você faz hipoglicemia. E você faz hipoglicemia racional quando come? Doce. Aí você entra nesse ciclo vicioso. Então, isso vale para farináceos, biscoitos, amanteigados, gorduras, cremes de leite, acessórios, tudo isso pode gerar isso. Então, quando a gente vai usar esses ingredientes, tem que ser uma coisa... Fala aí, Michele. Gente, a música está pronta, tá? E vai ser da Fê. Ela está pronta aqui. Só derreter o chocolate, mistura com a neve e pronto. E pronto. E você colocou uns bicos aí? Coloquei só para decorar mesmo, mas tem que pegar só para decoração. Aqui tem uma degustação, tá? Pra gente. Tá um pouco durinho, porque tem um pouco mais de chocolate do que clara. Mas pra vocês degustarem, viu? Então vem pegar, por favor. Essa colher, você vai falar. Esse tá molinho, né? Eu depois que eu fiz, eu não gosto de açúcar. Eu gostei de doce, chocolate. Gente, precisar aqui. Não, eu não gostei. Não, dá. Se pegar de jeitinho, dá. Se pegar de jeitinho, dá? Sim. Agora olhem a consistência desse aqui, ó.
Aqui tem mais. Isso aqui é maravilhoso, a memória. Isso aqui é um homem da televisão concentrado. É o quê? Aquilo, aquele caminho que passa para o As baleias que as baleias são olha que fantástico essa memória, tá? Um dia, a gente queria uma proteína. Essa gema aqui, vocês vão aos pedaços só. Nós vamos falar com o nome, agora vamos mudar com o nome. O nome, Todo mundo que deu um ok lá embaixo, todo mundo Eu andei muito, merecida. Ó, eu andei muito carregando a cesta básica. eu também. Vocês aí o nome. Pessoa a cesta básica, né? Olha, eu com aquele pezinho de antes. Né? Eu não achava isso aqui, fiquei rodando. Mas de propósito, né? Não, foi de propósito. Vamos pegar quem vai sortear. Vamos ver. A Fernanda sorteada. Hã? Fernanda. Fernanda? Fernanda, não tira meu nome, não. Deixa ele baixar a foto. Tá, professora. No meu aí que eu tô incentivando, eu tô Aqui embaixo tem, né? Tem. Aqui tem. Vai celular, Feijão. Quem você vai ganhar? Você vai ganhar? Mais a Laísa Oliveira. Mas, gente, ó, Sempre mais, né? A foto, já gravei. Fez a foto, né? Tudo junto. Pensei que era Vou mandar pra ela. Pra Carol. Alguma outra sugestão que eu dou? a próxima pra gente. Pronto, boa. Naquela reunião pré-cirurgia, Tá. seria bom chamar esse pessoal depois Eu da ia reunião falar para isso. participar. Boa. Naquele dia da última reunião, Tá. só não estava na sala. A hora que eu fui falar. Tá. Não sei se a Michelle prestou atenção nisso. A hora que eu fui falar, todos os olhos ficaram voltados para mim e as pessoas começaram a perguntar tanta coisa. Você começou falando do quê? Ah, No meu pós-operatório. Do pós-operatório. É. E aí todo mundo começou a me perguntar. Então eu acho assim, que se fosse mais pacientes, que você já operou e as pessoas contarem sua experiência é mais do que. Assim. Não é? Não sei se você percebeu isso. Que todo mundo ficou assim pra mim e começou a perguntar muito. Isso é uma coisa muito legal, sabe? A gente sabe, eu falo, se as pessoas quiserem falar, uma coisa que eu não gosto, que eu acho antiético, aquelas coisas que tem antes e depois, aquela coisa focada em imagem, né? Aquelas coisas de cirurgia plástica, antes era assim, depois fiquei assim. Eu não gosto disso. Eu acho que isso não é muito ético. Agora, é óbvio que um comentário sobre a sua experiência pessoal sempre enriquece. O detalhe é que a maioria dos pacientes operados perde a vontade e não vai. Não gosta de ir. Quanto precisar. mas eu já sabia que depois de operar eu não podia ir. Eu sinto tanta saudade. O paciente operado, o paciente dá uma mão, uma ajuda para essas pessoas que estão aprendendo. Isso é muito legal. Há muitos anos atrás, quando na minha cabeça nem passava, eu queria botar um balão, na minha cabeça nem passava a ideia de operar, eu assisti uma palestra com o doutor, eu acho que é Fernando, não sei, acho que é Fernando, de Goiânia, ele estava numa palestra lá no campo dos deputados. Quando eu fui para essa palestra dele, tinha mais operados deles do que pessoas. Legal. Então todo mundo, ele apresentou lá na frente, contou o caso de cada um, tinha uma moça, por exemplo, que ela tinha 7 meses de operado, estava grávida. Foi contando casos assim, falando, isso aqui não pode acontecer. Isso foi muito interessante, porque foi variado, né, de, eu acho, todo dia. Terça-feira é reunião agora, né? Terça agora, lá na maternidade. A gente mudou lá para a maternidade, porque lá no Brasil está meio complicado o espaço, o horário. Então, estava falando aqui na maternidade Brasília, do mesmo grupo do Hospital Brasília, é no Sudoeste. É mais fácil. É mais fácil, né? As pessoas preferem lá com mais central. O estacionamento é melhor. Melhor. O senhor não estava na sala, a Michelle me chamou. Tá. E o pessoal ficou assim, me perguntava, e aí. Eles viram uma pessoa e falou, estou recém-operada, tinha 2 meses de operada. Estou recém-operada, a pessoa começa a querer saber como é que é, logo depois de pós-operatório, se sentiu dor, se teve isso. O pessoal
só para finalizar, vocês hoje foi só que a primeira vez, estava bem docinho, tinha massinha, docinho, na próxima troço vai ser mais arrochado. Vai ser mais sopa, mais proteína. Vai ter um só chocolate. Vamos lá, Gabi, você quer falar? Eu tenho uma dúvida em relação ao shake das últimas páginas. Sim. Tem esses whey proteins que estão agora no mercado, estão falando muito de proteína de ervilha, Sim. Vale a pena? Vale a pena, excelente. Eles são de baixa alergenicidade. Muita gente tem alergia à proteína do leite, então é uma excelente opção. Eu já tomei todos. Já provei essa de ervilha, de arroz, de carne. Não tem diferença de gosto, assim, de sabor. Assim, aí depende muito do seu estilo de vida, mas a proteína assim, é um complemento em proteína sim, para você assim, manter massa muscular, você vai ficar com vontade de comer menos doce, vai sentir mais saciado. É impossível depois de uma cirurgia você absorver tudo que você precisa. Por mais que você fale, não, mas eu como muito bem, você não vai absorver. A velocidade de perda de massa muscular no bariátrico vai ser muitas vezes mais rápida. Então é recomendado continuar com whey protein? Eu tenho 12 anos de operado, tomo whey protein todo dia. 12 anos de operado, todo dia. Eu tomo por incentivo da Michelle, que começou a levar para o consultório a amostra, eu comecei a tomar e vi que lá era mais fácil para mim. E agora eu tenho um potão lá, deixo lá no consultório, eu todo dia de manhã não preciso falar nada. Já vem a secretária às 10 horas da manhã, está ali minha canequinha com whey protein. Todos os dias 10. E eu tomo uma segunda medida depois que eu vou na academia. As sugestões, né, para os próximos encontros, o pessoal deu a sugestão da sopa ali para os primeiros dias. Assim, contar um pouquinho a minha experiência do pós-operatório. Você tem quanto tempo? Eu fiz 3 anos segunda-feira. 3 anos, tá? 3 anos. Quando a gente sai daquela dieta super líquida, né, e pode começar a ingerir os caldos mais consistentes um pouquinho, eu fiz antes de operar, as vésperas da cirurgia, os caldinhos assim, sem ser água suja, né? Congelou. De vários sabores, e pus naquele potinho na medida adequada, né? E congelei. Então assim, eu abri meu congelador e ele estava todo colorido. Que eu fiz beterraba, eu fiz coisa. Então tinha verde, amarelo, abóbora. Legal. Então assim, acho que pode ser uma sugestão boa, né? Porque variou o sabor, né? Eu variei o sabor, um era com frango, um era com carne moída, o outro era com... Porque tem isso também, às vezes você cozinhar pós-operatório, você fica meio enjoado. Não é legal, assim, às vezes você não É que você tem 3 opções de proteína, né? Carne, peixe e frango. Mas ainda assim acaba enjoando, né? Mas um dia você coloca uma batata baroa. O legume muda o sabor, né? A beterraba, a abóbora, a baroa, cada dia o inhame. Perfeito. Bacana. Boa. Isso aí. Gente, a gente quer agradecer demais, tá? A presença de cada um de vocês. O objetivo é essa troca mesmo, assim, essa manhã mesmo de troca de receitas e conhecimento um pouco de alimentação e cirurgia bariátrica, tá? Mas a nossa meta que a gente conseguiu atingir, assim, que é ajudar pessoas, né? É claro que vocês estão nos ajudando, sendo aqui, né, como profissionais, a gente sempre cresce com vocês sendo ajudados, e a gente, cada cesta básica, a gente vai doar para uma instituição, uma creche, Crianças Movendo os Céus, que fica na Estrutural, tá? Uma creche com 50 crianças carentes. Então a ajuda de vocês assim, maravilhosa, muito obrigada por cada cesta básica, tá? E a gente vai divulgar para vocês a foto dessa entrega e desse momento assim, bem especial, tá? Obrigado. Falar no nome de todos. Muito bem. Bem legal. Eu acho que eu queria agradecer, né, a Michelle, que organizou tudo isso. Eu tenho uma vida extremamente corrida. A Karina, minha esposa. A Célis, que fez toda a parte de comunicação. O Fernando, os meninos que vieram filmar. Minha filha que está comigo, que participou também. Então é muita gente trabalhando, porque não aparece para essas 2 pessoas aqui. E teve muita gente para conseguir organizar um pequeno evento como esse, e a tendência, logicamente, que isso se profissionalize, que melhore, e que, acima de tudo, a gente consiga fazer módulos, e trazer etapas, sugestões. Eu acho que, no fundo, a ideia é a gente fazer aquele molde de comida do dia a dia. Né? Pô, eu estou
já primeiro mês ainda sem sopa, segundo mês já começou dieta sólida ainda sem fibra, terceiro mês já come tudo e começar a dar essas opções. Eu acho que é por aí o caminho, né? Porque o maior tiro no pé que existe hoje de profissionais da cirurgia bariátrica é simplesmente focar o tratamento na cirurgia. Isso é 100% errado. Isso é puro comércio. Isso para nós é uma vergonha. Então, quando vem pacientes que nos procuram e falam assim, eu nunca tive uma orientação de tomar suplemento, ou de comer comida, ou não sei o quê, isso não poderia nem ter existido. No meu modo de ver, não poderia existir cirurgia bariátrica no SUS. Por quê? Porque o SUS não dá a estrutura que o paciente precisa. O SUS não dá suplemento, o SUS não dá treinamento, não dá formação. A gente está operando uma pessoa, quem não sabe se essa pessoa vai conseguir comer. Às vezes para você falar, olha, você precisa da cirurgia, só que você vai precisar de suplementação, você vai precisar comer 100 gramas de proteína por dia. Você vai precisar comprar proteína, não vai conseguir, então teoricamente não poderia expor essa pessoa, né? Então, o meu pensamento é que se a gente não exigir isso do paciente, essa cumplicidade, de tem que comer, tem que tomar suplemento, esse é o nosso papel do profissional. Porque o mais conveniente e mais cômodo seria, eu vou operar, e a gente opera bastante, está tudo certo, tudo bem. Um abraço, tudo bom, procure seu clínico, seu endocrinologista, como em muitos países acontece. Por exemplo, na Austrália, eu tive uma vez acompanhando um serviço que lá estava muito forte, bandas gastroenterológicas na época, e lá é o país que mais fazia. E a gente foi acompanhar, o médico que fazia, ele nunca mais viu o paciente. Ele operava o paciente depois ia fazer ajustes com um outro médico. E nunca mais voltava no médico operar. O médico era só o operador. Aqui não existe essa realidade. Se eu for só o operador, não vai ter ninguém que vá cuidar de vocês, fora o nutricionista e eventualmente a psicóloga. Porque não existe esse profissional habilitado aqui e nem disposto a fazer isso. Porque, via de regra, quem deveria fazer esse segmento? Um nutrólogo, um endocrinologista, e que são profissionais não acessíveis. São profissionais que ou não atendem plano de saúde, e são muito caros, ou quando atendem não se dispõem a tratar de pacientes obesos nem fazer acompanhamento. Pelo contrário, é muito mais fácil às vezes ele falar assim, viu, se operou e agora está precisando? Sim, mas precisar de uma doença crônica. Mas como é que eles vão acompanhando um paciente bariátrico, como é que eles vão vender os remédios para emagrecer e ganhar aquelas propinas lá nos laboratórios? Então, isso é grave, né? Isso é grave, né? E aí, se o senhor me permite, queria agradecer porque assim, logo depois que eu operei, eu tive uma crise que eu não sabia o que era, que o SAMU teve na minha casa, eu tomando morfina e não passava a dor. E aí, minha esposa ligou para o senhor estava viajando, mas, doutor Flávio, está acessível em tal lugar, liga para ele que ele vai te atender agora. Ele atendeu, né? E me atendeu, né? Na maior boa vontade. Então, assim, essa preocupação é a preocupação que eu tinha, né? Por exemplo, eu tenho um problema sério de coluna, descobri que tenho que fazer uma cirurgia de quadril, e aí mandei a mensagem, o médico passou tal remédio, posso tomar? Aí o senhor, peraí que eu vou verificar. Aí já manda a resposta, então, eu acho que essa acessibilidade que nós temos, eu acho que é mais importante do que a própria cirurgia em si. A gente não fica largado. E isso é muito importante. A gente acaba fazendo isso porque não existe outro profissional para fazer. O paciente teria que ter um acompanhamento clínico de um outro médico que não um cirurgião. Mas a gente acaba se adaptando e faz isso de bom grado, porque vocês não vai conseguir o outro. É raro o paciente que tem o seu endócrino que continua atendendo. E uma coisa que existe essa postura, às vezes, do clínico, assim, não, mas você já fez cirurgia, agora não é mais comigo. Opa, pera lá, um tratamento não é excludente do outro, eles são um contribuindo com o outro, eles são complementares. Pacientes bariátricos precisam continuar fazendo os tratamentos clínicos, não tem dúvida. Você vai eventualmente tomar o teu remédio da pressão, talvez em menor dosagem, a maioria não toma, mas talvez você precise. Você vai tomar eventualmente algum remédio para controlar a tua absorção de glicose, você continua a vida. Pacientes que estão compulsivos vai tomar seu remedinho para diminuir a compulsão. Quem teve algum reganho de peso vai tomar eventualmente uma liraglutida, e tudo isso deveria ser prescrito pelo clínico. E isso falta, né, no nosso meio. Né? Acho que na verdade, doutor, porque uma coisa que eu percebi, que eu falo para os amigos, que nessa ideia de falar que não é um milagre, é que hoje em dia eu vou muito mais ao médico do que eu ia antes. Porque hoje eu me cuido muito mais, eu tenho muito mais atenção, né? Exato. O senhor falou uma frase para mim, que eu nunca esqueci, não vou esquecer.
Eu fiz uma cirurgia, deu um problema renal, eu fiz uma cirurgia, não sei se o senhor lembra do caso, e eu peguei uma infecção hospitalar. E lá na Alvorada, o médico chamou meu esposo, meu genro, que é filho dela, e minha filha, e falou assim, o que a medicina podia fazer, nós já fizemos, ela tomou vários antibióticos e não cede. Aí minha filha, desesperada, no desespero, sabe o que foi que aconteceu? Foi chorando para casa, ligou para o senhor. Aí o senhor falou para ela desse jeito. Amanhã, 9 horas da manhã, 9 horas, o senhor pediu para ela 3 vezes, 9 horas. Você liga para mim, que eu te dou uma resposta. Quando foi no outro dia, 9 horas, eu internado, o senhor já levou uma infectologista daqui do hospital de base, amiga do senhor, não sei. E o senhor já organizou toda a minha vida. E eu estava muito ruim, muita febre, muito ruim mesmo. Aí o senhor falou assim, você não devia ter feito isso. Eu sou o seu médico. Tudo que acontecer, você me procura, que eu vou te auxiliar. Então, doutor, eu não digo todos os dias, não falo todos os dias, mas dificilmente passo uma semana que eu não oro pela tua vida. Porque naquele dia, naquele momento, diz que existe anjo, né? Exatamente naquele momento, você foi o anjo que aconteceu na minha vida pela segunda vez. Porque quando fez minha cirurgia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aquele dia o Senhor me salvou, até mesmo de morrer. Porque eu fiquei muito dúvida. Que Jesus abençoe sempre o Senhor. Provavelmente eu não tenha feito mais do que a minha obrigação, mas agradeço o Senhor. Não é isso não. Há uma diferença do profissional que faz e um profissional que ama o que faz. Mas no meu caso, eu tive muita sorte de ter um profissional que ama o que faz. Eu tive uma felicidade na minha vida. Hoje em dia a gente tem uma geração, eu passo isso com os meus filhos, tem muita dúvida, né? Eles têm muita informação, mas têm muita imaturidade ao mesmo tempo. E é difícil encontrar um jovem adolescente que já sabe o que queira fazer da vida, né? Às vezes vai começar a faculdade, porque não tem mais. Parece que o pessoal hoje está menos preparado, parece isso, né? E eu tive uma felicidade que eu nunca tive dúvida que eu ia ser médico. Eu fui aluno do colégio militar lá em Curitiba, então eu entrei na 5ª série, fui até o 3º ano do segundo grau, a vida inteira foi no colégio militar. E no colégio militar você era obrigado a ficar 2 vezes na semana, à tarde, fazendo uma atividade extra classe. Então, ou você ia fazer paleontologia, biologia, zoologia, não sei o quê, ou primeiros socorros. Eu fiz primeiros socorros da 5ª até a 8ª série, quando chegou no final da 8ª série, você é médico, eu não tenho a menor dúvida. No começo do 1º ano, eles obrigavam a gente a fazer teste vocacional, o meu deu 100% médico. Então, isso foi uma felicidade que eu tive na minha vida, eu nunca tive nenhum conflito, nenhuma dúvida. Eu nunca nem sequer cogitei qualquer outra coisa na minha vida. Né? Então, eu faço isso de paixão mesmo, não me vejo fazendo outra coisa. Gostaria de cozinhar mais, passear mais, viajar mais, mas eu não faço mais. E quando eu comecei a faculdade, tem 2 coisas marcantes. No meu primeiro dia de aula, entrou o Dr. Zig. O Dr. Zig era um médico já idoso, antigo, que era professor de bioquímica em todas as faculdades, na evangélica, na católica e na federal. Ele entra na sala, olha para nós, assim, tudo menino, 18 anos, e falou assim, 70% de vocês vão ser médicos medíocres. 20% vão ser bons e 10% vão ser expoentes. Isso nunca falha. E ele tem razão, porque tem pessoas que não nasceram para aquilo, estão fazendo por conta da vontade do pai, da mãe, não sei o quê. Tem pessoa que forma, não tem acesso a fazer pós-graduação, tem pessoa que faz, mas depois não se atualiza, não corre atrás. Tudo porque nem sempre vai ter aquela paixão, né? Faz porque se adaptou àquilo, né? E graças a Deus eu não tenho esse problema na minha vida, eu não tenho esse conflito e eu acho que não pode existir nada diferente disso. E aí eu fui a última inscrita, me inscrevi tudo. Eu sou candidata pré-católica e eu estava até então com o outro médico. Não vamos falar nome, né? Estava com outro médico. Mas ontem, quando eu peguei o laudo com o cardiologista, eu comentei com ele, eu falei, doutor, eu estou insegura com relação ao médico. Né? E aí seu nome surgiu, e aí tudo surgiu. E, enfim, eu quero saber como eu entro em contato com você. Você caiu no melhor. Eu quero que você gosta do contato dele. Você caiu no melhor ponto pra mim. Eu tô com todos os lados na mão. Legal, bacana. Com medo dos lados vencerem. Te dá o caminho das E eu pernas. gostaria, inclusive, de falar. Acabei de ouvir sobre terça-feira, tem alguma coisa que eu não sei o que é. Você não vai não.
gostaria que você me desse um contato. Já troca esses contatos. Eu vou te pegar. Diga Vai mais. não, pra ver se eu pego. Fala aqui Então, eu faria um comentário. Preparo para a cirurgia, palestra, reeducação alimentar, você já mudou a tua vida, já está perdendo um pouco de peso, alguma coisa já mudou do ponto de vista da alimentação, de ansiedade, de compulsão, já estou perdendo um pouco de peso, isso é preparo. Toda a papelada, muitas vezes, é muito mais burocracia do que necessidade. Mas, na verdade, foi a indicação que eu tive. Não, Por sim, isso que eu te mas falei faz parte, né? que eu fiquei meio... Não sei explicar a palavra, eu não estava confiante, eu acho. Entendo, isso vale por Entendeu? por Porque pintor, assim, eu tenho todos os documentos na mão, vamos dizer assim, não tenho nenhuma informação, nenhuma base. Terça-feira você vai ter as informações que você precisa, com certeza. Obrigada. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Final de gente. semana.